Olá, sonhadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade a essa página linda do novo livro da Johanna, que é o Homes of Wonders, e eu hoje vou aqui dar continuidade, né, e tentar colorir aí o máximo desses vidrinhos que tem. E hoje eu também quero passar para vocês as prateleiras e a parte aqui do piso, né, que complementa o fundo. Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver, eu já fiz todo o contorno de todos os elementos que tem aqui nessa página. Tem bastante vidrinho, bastante, né, coisinhas na frente, e eu já fiz o contorno aqui de tudo. E hoje eu vou passar para vocês as prateleiras primeiro, e uma prateleira eu vou fazer com vocês, as outras vão ser feitas da mesma forma. E a mesma cor que eu utilizar aqui na prateleira, eu vou fazer também a porta, e eu vou mostrar tudo para vocês, certo? Então, vamos lá as cores. Vou usar aqui tons de marrom, que é o 80, que é o mais escuro, né? Também vou usar aqui o 76 e o 83. Vão ser esses três tons que nós vamos usar na nossa prateleira. O preto e o branco eu sempre deixo separadinho e eu vou anotar aqui para vocês as cores que nós vamos usar. Bom, então está aqui. O 76 é o marrom mais escuro, como vocês podem ver, o 80 e o 83, que são as cores que nós vamos usar aqui nas nossas prateleiras. Bom, então, vou iniciar nessa minha prateleira usando o 76, que é o mais escuro. E aí, eu já vou fazer essa camada aqui na parte de baixo da prateleira, deixando com mais sombra. Dessa forma, aqui onde segura as prateleiras, eu vou colocar um pedacinho, né, mais escuro, fazendo aí a sombra. E agora eu vou começar a trabalhar com o 80. E aí eu já coloco aqui também, nessa parte de baixo, um pouquinho mais claro. E aqui eu saio do 76 e venho trazendo essa cor para cima, dessa forma. E aí, eu vou deixando aqui o centro mais claro. Dessa forma, certo? Agora, eu uso o 83 saindo dos marrons também, misturando e colocando a minha luz aqui que eu quero para essas prateleiras, certo? Olha só. Com o lápis preto, eu também vou passar aqui embaixo, dando ainda mais uma profundidade, mas eu passo mais rente, né, a linha lá de trás da prateleirinha. E aí, eu vou retornar um pouquinho aqui com o marrom 80 e só fazer mais uma camada aqui, ajustando, né, com a cor dessa prateleirinha, dessa forma, certo? Então, as outras três, né, que tem aqui desse lado, vão também ser feitas da mesma forma. Nessa prateleira aqui, nós conseguimos ver mais o lado de cima da prateleira do que o lado de baixo dela. Então, como nós vamos fazer nesse caso? Vou usar aqui o 76, que é o meu tom mais escuro, e eu já vou colocando ele aqui na parte de trás dessa prateleira, entre, né, esses objetos e um pouquinho na frente deles, dessa forma. Agora, eu vou trabalhar com o 80, e aí eu vou saindo desse tom mais escuro e também trazendo aqui pra frente. E aí eu já posso fazer também essa parte da frente da prateleira, sempre deixando, né, o meu centro mais claro. E aí, eu finalizo usando o 83 nessas partes que eu deixei mais claro e aqui na frente também.
eu vou voltar aqui com o 80. Vou voltar aqui com o 80, também fazendo aí ajustes, né? Com o preto, eu coloco um pouquinho só próximo aqui dos vidrinhos. E bem aqui nessa parte, onde divide a parte de cima e a parte da frente, eu passo uma linhazinha bem fininha com o preto, certo? Aqui embaixo, então, eu coloco um pouquinho do preto e um pouquinho do 76, porque é uma parte bem mais escura. E eu só volto com um pouquinho do 80 aqui, ajustando. Certo? E aí, as outras vão ser feitas da mesma forma. Bom, então olha só, todas as prateleirinhas aqui desse lado também já estão prontas. E aí, eu vou passar agora para vocês, usando aí as mesmas cores, a nossa portinha que tem aqui desse lado. E aí, aqui eu vou iniciar, né, usando o lápis preto. Fazendo aqui bem pertinho do batente essa parte da porta, aonde está, né, abaixo aqui, é uma parte onde vai ter mais sombra. E aí, quando vai chegando perto do topinho aqui, eu diminuo a intensidade da minha mão. Aqui é uma parte também que eu quero que tenha um pouco mais de sombra, então eu já vou passando. E à medida que eu vou trazendo, né, esse preto aqui, eu vou diminuindo a intensidade da minha mão, deixando, né, bem esfumado, porque eu não quero escurecer tanto para perder, né, esses veios que tem aqui da madeira. Dessa forma. Aí eu vou usar a cor 76, que é o marrom mais escuro, saindo aqui do preto, primeiro nessa parte. E aqui eu também vou saindo lá do preto e fazendo o mesmo. À medida que eu avanço e saio do preto, eu também começo a esfumar esse tom de marrom. Com o 76, eu vou esfumar até a metade da porta. Percebam que eu diminuo bem a intensidade da mão e com movimentos circulares vou, né, preenchendo aí essa camada. Dessa forma. E aí, eu vou fazer o mesmo usando o 80. E aí, eu também saio aqui misturando as 3 tonalidades de marrom e também venho avançando aqui. E aí, quando chegar nessa parte do marrom mais escuro, que é o 76, eu saio com o 80 só mais um pouquinho, também esfumando, certo? Então, eu vou fazer também isso na porta toda aqui. E agora, com o 83, eu vou sair bem daqui onde eu comecei a clarear. E eu só vou completando aqui essa porta, não precisa forçar muito. Agora, eu vou voltar com o 80 e começar a ajustar, né, essa camada aqui
da porta que eu deixei mais clara. Eu faço o contorno da porta com o 80. Apontei bem o meu 80 aqui e eu vou fazer alguns dessas marcações que tem aqui na porta. Na parte de baixo eu faço também um pouquinho, coloco, né, um pouquinho, como bem leve. E aí eu vou voltar com 83, trabalhando aqui bem nessa mistura de camadas. E olha que lindo tá ficando, né, esse tom de madeira. Olha só, então, agora para fazer essa janelinha da porta, vou usar o preto também, bem aqui em cima, dando, né, bastante profundidade. E quando eu desço aqui, eu deixo um pedacinho em branco. O mesmo eu faço aqui, deixando também um pedacinho em branco. Nesse pedacinho em branco, eu vou usar o 83 e vou colocar aqui. Agora, com o preto, eu vou passar bem aqui embaixo da porta. Deixando essa parte aqui mais escura até a metade. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Dessa forma aqui. Outro lugar que eu também vou deixar mais escuro é bem aqui a voltinha de cima da porta. E aí, quando eu termino aqui, eu deixo bem clarinho o tom, né, o preto. Dessa forma, certo? E aí, aqui dentro, eu quero que pareça estar iluminado. Então, eu vou usar aqui esse tom alaranjado, que é o 07. Ele é um amarelo mais forte, né? Um amarelo ouro. Esse aqui é o 07. E também vou usar o tom de laranja, que é o 13. Essas duas cores. E aí, com o amarelo aqui de cima, eu saio bem de cima do preto mesmo. E aí, eu já começo a colocar aqui a cor, né, nessa fresta da porta. E aqui também. Agora, com o laranja, que é o 13, eu saio do preto também. E bem no contorninho aqui da porta, do batente, eu coloco um pouco. E aqui também eu coloco um pouco do laranja. Para janelinha, eu vou usar as mesmas cores, o 07. Eu não sei dizer o que seria, né, essa parte que tá aqui dentro. Eu acredito que deve ser alguma parte de uma parede, mas vou deixar ela por enquanto. Com a caneta preta, eu também vou fazer aqui a janelinha dessa porta, só passando em cima das linhas. E com o lápis preto, eu vou também aqui colocar na maçaneta, deixando, né, alguns pontos mais claros. E com o lápis branco, esses pontinhos que eu deixei mais claro, eu dou uma esfumada com o lápis branco. Dessa forma, certo? Para o batente da porta, então, nós vamos também
começar aqui usando o lápis preto. E aí eu vou já daqui de baixo do batente, né, fazendo risquinhos aqui pra cima, dos dois lados. E aqui na parte de cima eu também dou uma leve escurecida, seguindo o formatinho aí do batente da porta. Dessa forma. E também vou com os tons de marrom, vou do 76. E aí eu completo praticamente, né, a porta toda com 76, e aí de cima do 76 e do preto eu saio com o 80 e ainda deixo, né, um espacinho ali para colocar a cor mais clara. E no pontinho que eu deixei mais claro, eu uso aqui o 83. E aí eu dou uma passada nas bordas de toda a porta. Olha que linda que tá ficando essa porta. E aí faltou só esse último aqui de baixo, que eu vou fazer com o 76, que é o marrom mais escuro. E olha só que linda ficou essa porta. Eu vou tentar descobrir o que significa isso aqui dentro, e se alguém souber, deixa aqui nos comentários, para que eu possa colorir aí no próximo vídeo. Agora, vamos trabalhar já nessa prateleirinha que tem aqui em cima de vidrinhos. Tô super animada com esse colorido, quero terminar ele rapidinho, e para isso, com os vidrinhos aqui, eu quero fazer como se todos esses vidrinhos estivessem refletindo um pouco das luzes, né, dessa janela. Então, eu vou usar os tons de azul e também tons de rosa e lilás para colorir esses nossos vidrinhos que tem aqui, certo? Eu estou aqui com 3 tons, que é o 49, o 27, o 34 e também esse tom de roxo aqui, que é o 37. Eu vou marcar tudo e mostro para vocês as cores. Bom, então, essas são as cores que nós vamos usar: 49, 34, 27, o 37, o preto e o branco eu sempre vou deixar separado, tá? Vou começar aqui por esse menorzinho, esse que tá mais aqui no fundinho. E eu vou usar aqui a cor número 37. E aí, apontem bem ele, né? O vidrinho é bem pequenininho. Apontei bem o meu lápis aqui e agora eu vou fazer, né, uma camadinha aqui. E eu vou nas bordas deixar mais escuro, tentando deixar uma pequena bordinha em branco. Aqui nessa parte, né, do rótulo, eu também faço uma camada dessa forma. E aí, com o lápis branco, a ponta do lápis branco limpa, eu passo no restante, né, do vidrinho, arrastando esse pigmento. E aí, eu volto com a mesma cor, fazendo uma nova camada. Aí, eu vou deixando, né, pontinhos de luz aí nesse nosso vidrinho. Olha, bem tranquilo, certo? Primeiro eu faço os vidrinhos, depois eu faço os rótulos e as tampinhas. Agora eu vou trabalhar com 34 nesse outro aqui, fazendo também da mesma forma, né? E aí eu já faço, né, a sombrinha desse outro aqui. Vão ser vidrinhos coloridinhos, né, com a intenção de parecer ser tudo um reflexo ali da janela. E também deixo, né, a área central mais clara, passo o branco e retorno aí
com o 34. Dessa forma. Para essa garrafinha, eu vou usar a cor 49, mas aí eu quero uma certa mistura dessa garrafinha. Eu vou usar aqui primeiro o 49, fazendo, né, a lateral dela, deixando também uma bordinha branca ali. E aí eu vou trazendo essa cor. Quando chega aqui, eu vou deixar bem mais claro. E aí eu vou usar o 27, misturando com esse rosa. Também deixando pontos brancos aqui na garrafinha. E aí eu uso o meu lápis branco para misturar essas duas cores, arrastar para esses pontos brancos. E eu retorno aqui com o azul, fazendo, né, mais uma camada e também contorninho aqui do rótulo. A minha dica é deixem as pontas fininhas, né, porque como são detalhes muito pequenos, aí pode ocorrer de não pegar exatamente no ponto onde, né, nós queremos. Olha só, então, agora aqui para essa cúpula, né, eu vou usar também o 49 de forma muito leve, fazendo uma camada aqui. Agora eu vou usar a cor 58, que é esse tom de verde escuro, fazendo aqui essas folhinhas que tem aqui dentro. Esse tom de verde, ele é um tom lindo, que ele parece ser misturado com um azul, e eu gosto bastante dele. Vou usar o 83 também, fazendo uma camada aqui. E também aqui na tampinha. E também vou usar aqui o 80 com sombra e para remeter aí um dourado. Eu também uso aqui o lápis branco nessa parte. Limpo a ponta do lápis branco e também passo aqui dentro do nosso vidrinho. Eu vou usar uma caneta. Eu vou usar uma caneta roxinha e vou colocar aqui como se fosse botãozinhos, né? E com a caneta branca, bem aqui nessa volta dessa cúpula, que eu já havia deixado, né, branquinha, eu passo a caneta branca aqui. Dessa forma. Para o vidro de trás, eu vou usar o 34, e aí eu vou misturar o 34 também com o tom de azul. E aí eu saio aqui dessa bordinha, deixa eu ver se vocês estão vendo. Faço o contorno, né, dessa cúpula que tem aqui na frente. E aí, a partir daí, eu vou clareando dessa forma. Eu vou usar o 49, misturando bem em cima desse roxo, essas duas cores. E nessas partes que ficaram mais claras, eu volto aqui com o 37, perdão. E agora também com o 49. Deixando também pontos brancos ali dentro do vidro. E aí eu uso aqui
o lápis branco para misturar. Dentro desse vidro, eu vou colocar aqui algumas bolinhas brancas. Dessa forma. Para fazer os vidros, perdão, as tampas dos vidros, eu vou usar uma caneta cobre e eu vou fazer todas as tampinhas com a caneta gel. Olha só, e o rótulo também. Aí o rótulo, o que eu vou fazer? Eu vou passar a caneta gel aqui em cima desse rótulo. Vou deixar aqui para secar e depois eu volto trabalhando com a caneta preta, né, nas letras. Dessa forma, deixar predominar também esse tom, né, para o metal aqui. E aí, eu vou fazer aí usando também o 83 e o 80, o castiçal. Então, eu faço já uma camada aqui com o 83, deixando alguns pontos brancos. Então, eu faço aqui, desço na linha do meio e deixo um pouco mais claro nas extremidades. O mesmo eu faço aqui, também só no meio, deixando, né, as bordinhas um pouco mais claras. Feito isso, com o 80 eu coloco as sombras, então a sombra aqui do meio também. Olha só que lindo! E aí eu também vou usar o lápis branco nessas áreas mais claras. Para a nossa vela, eu vou usar o 83, mas de forma muito suave. Eu quero que fique lembrando aí um tonzinho creme mesmo, certo? E também vou usar aí o meu lápis branco. E também vou usar a minha caneta branca, fazendo o contorninho da vela. E já faço, né, a cera que tá escorrida. Nessa parte embaixo da cera, depois que tiver com a caneta seca, aí nós vamos voltar ali, deixando também uma sombrinha ali. Na chama, eu vou usar o 07 e nesses raiozinhos também eu vou usar aqui o 07, marcando bem em cima do fundo, fazendo risquinhos mesmo nesse raio, né, de luz que tem ao redor aí da nossa vela. Alguns raios nós podemos aumentar eles um pouquinho, outros podemos deixar mais pertinho, dá um efeito bem legal. Dessa forma, e olha só então a nossa primeira prateleirinha como ficou. Para detalhes, nós podemos adicionar, né, pontinhos brancos aqui com a caneta nos vidros. Esses vidros, eles são bem pequenininhos, então não tem muito detalhe, né, para ser feito. E aí depois nos rótulos eu só volto colocando as escritas que tem com a caneta preta, certo? E olha, gente, como já está ficando lindo. Vamos passar para a próxima prateleirinha aqui. Para essa próxima prateleirinha, eu vou usar também o tom de azul, mas dessa vez eu quero também usar um pouquinho do tom do verde, do 58. Então, eu vou começar aqui da parte da janela, usando o 49. Então, eu já começo aqui com 49, fazendo como realmente se fosse, né, o reflexo. E aí, eu venho até a metade dessa garrafa, dessa forma. E agora, eu vou usar o 58 aqui, da parte de trás. Ele vai entrar aqui também
como se fosse uma sombra e eu misturo ele com esse tom de azul. Bem aqui na voltinha da garrafa, eu deixo um pontinho ali mais claro e eu já completo aqui misturando-se ao azul. Agora eu vou voltar aqui com o 49, saindo desse tom de verde e avançando aqui também para frente da minha garrafa. Olha só, nessa garrafa eu também vou usar um pouquinho do preto na área da sombra aqui, né, no contorninho aqui dessa garrafa. Posso colocar também aqui ao redor do rótulo e embaixo da boca da garrafa, dessa forma. E com o lápis branco eu passo na área que eu deixei mais clara aqui e aqui também. Olha que linda essa garrafa. Na boca eu vou colocar o azul também e também misturar o azul, que é o 49, e misturar com o 58, que é o tom de verde. Olha, gente, fala sério que linda. Agora, a vela vai ser feita da mesma forma, usando aqui o 83 de forma muito suave. Limpa bem a ponta do lápis branco, passa aqui na velinha. Com a caneta branca, faz o contorno e o escorridinho da cera. E só para fazer uma graça a mais, eu coloco como se a cera estivesse escorrendo aqui também em cima da boca da garrafa, certo? Também depois de secar, eu faço as sombras. E aí, para a chaminha da vela, a mesma coisa também, o 07 e os risquinhos aqui do raio. Da mesma forma, uns eu posso aumentar mais, outros eu posso deixar mais curtinho. E vamos aí fazendo o raio da luz mesmo. Bom, agora vamos fazer esse vidrinho menor que está aqui do lado. E para esses vidrinhos, como são muitos vidrinhos, né? Eu vou sempre estar usando essas mesmas cores, essa mistura dessas cores, porque assim facilita eu estar passando para vocês, tá? As referências. Então agora eu vou usar o 27 e também vou usar o 34. Vou usar aqui essas duas cores para esse vidrinho e eu vou começar pelo 34, fazendo, né, como se fosse a sombra já dessa garrafa que está mais à frente. E saindo aqui do 34, eu começo a trabalhar com o 27. Faço aqui o contorninho do rótulo. E aí, quando eu vou chegando aqui na bordinha, eu deixo mais claro. Aqui eu também vou usar o preto, fazendo, né, a sombra dessa garrafa. Eu passo, inclusive, em cima do rótulo também. E eu volto um pouquinho com o 34, fazendo uma nova camada. Certo? Agora, vamos trabalhar nesse vidrinho que tem aqui do lado, que é um vidrinho que tem um monte de bolinhas dentro. Eu vou usar o 27, que é o tomzinho de rosa também, para fazer as bolinhas que tá ali dentro. Apontei aqui meu lápis preto e entre as bolinhas, né, é tudo muito miúdo, mas eu vou colocando aí entre as bolinhas uma voltinha, né, com um lápis preto, dessa forma. E aí, a garrafa lá de trás é uma garrafa que eu quero que ela esteja mostrando aqui.
Essa garrafa eu vou trabalhar com 49, então, ó, pensando que aqui tá mostrando a garrafa, eu já faço, né, um reflexo da garrafa, deixando também a borda branca. E aí, eu vou usar aqui o 83, fazendo como se fosse a parede. Dessa forma, trabalhando aí uma super transparência, né? A cor bem viva das outras cores. E aí, eu vou trabalhar agora com um lápis branco na borda, aqui. E aqui eu não vou passar o branco, porque como eu passei o preto, aí vai misturar tudo e vai virar uma loucura. Mas eu vou usar o lápis preto aqui, fazendo a sombra desse globo que tem aqui, de forma bem suave, para descolar ele, né? Dessa forma. E aí, com a caneta branca, eu passo no contorno do vidrinho aqui. Dessa forma. E aí, aqui eu só coloco uma voltinha, assim, bem pequenininho também. Eu vou deixar pronto já a tampa, né, dele, com a caneta também cobre. Olha só. Agora, eu vou fazer já esse vidro pra completar, né, a parte ali que eu já iniciei da transparência. E aqui vai ser um vidro bem simples, porque ele tá bem escondidinho aqui atrás, né? Só deixo a bordinha aqui mais clara. E no caso desse, pra tampinha, eu também vou fazer com o 49, deixando ali um pontinho branco. Aí eu passo o lápis branco aqui nesse pontinho e faço, né, um pontinho branco aqui para deixar mais claro. Olha só. E aí, para finalizar, né, os vidrinhos, e depois a gente passa ali pro globo, tem mais esse último potinho aqui. E aí ele eu vou usar o 37, que é o roxo, né, o tom de roxo. Também ele é bem miudinho, então bem simples. E o lápis branco. Aí aqui eu vou usar o lápis preto, né, nessa parte onde é a boca da garrafinha aqui, só realmente pra não ficar tudo muito junto. E em volta do rótulo também. E aí eu uso a caneta cobre. Nesse daqui eu vou usar uma caneta dourada, que ela é mais clara. E olha só então como está ficando. Agora vamos fazer o globinho aí. E aí, para fazer esse globinho, eu vou usar, né, a cor de base do globo, também o 83 e o 80, fazendo como se fosse um dourado, né, que é o que eu já estou usando ali. Então, primeiro eu faço com o 83 uma base aqui, cobrindo tudo. Com o 80, eu vou fazer a sombra aqui desse vidro. E aí eu faço, né, a sombra dessas repartições que tem, como se eu estivesse fazendo o contorno delas, dessa forma. E aí aqui eu também faço, né, as linhas, certo? Para o castelinho lá dentro, eu também vou usar aí as cores de
dourado, né? E aí eu vou aqui passando em cima do meu castelinho todo. Olha, gente, se a minha cabeça entrar na frente da câmera, vocês me perdoem, porque é muito pequenininho esses detalhezinhos que tem aqui. E a gente acaba sempre chegando, né, com o rosto um pouquinho mais próximo do desenho. Agora eu vou usar o 80 aqui, fazendo, né, contornos aqui, deixando o meio sempre mais claro. E olha só, até ficou legal, né? Todo douradinho, bem miúdo. E aí depois, se tiver alguma outra janelinha que eu não fiz, eu vou repetir, né, o processo. Mas é basicamente isso. E eu vou usar uma nova cor também, que vai ser o tom de cinza agora, que vai ser o 97, para trabalhar nessa neve que tem aí nesse globo. É o 97, é um tom de cinza normal. E aí eu vou colocando manchinhas cinzas aqui, mais próximo da base. Eu só vou fazendo manchinhas mesmo. A maior área vai ficar em branco, simulando, né, a neve. Depois de fazer as manchinhas com o cinza, eu vou usar aí o lápis branco. E para completar, né, o nosso globo, então, eu vou começar a usar o lápis preto aqui do fundo, fazendo como se fosse um globo um pouco mais escuro. E aí eu pego, não precisa ser muito pretão, tá? E eu vou trazendo aqui mais pro contorno desse castelo. Dessa forma. E aí eu uso o 49, saindo aqui do preto. E aí, conforme eu vou subindo, eu vou clareando, deixando mais clarinha essa cor. Ó, tô indo só por enquanto atrás do castelo aqui, certo? Agora, nós vamos deixar aí um espaço em branco, simulando a luz, certo? E eu faço só o contorno desse globo. Aqui eu dou uma leve esfumada. E agora, eu vou trabalhar aqui com o meu lápis branco. E se necessário for, eu volto mais um pouquinho aqui com o 49, que é o tom de azul que nós estamos usando, aqui nessa parte de trás, né? E dou mais uma camada, e olha que lindo que ficou. Com a caneta branca, eu vou fazer aqui o contorno dessa neve que tem aqui dentro. E eu também vou colocar aqui nesse globo como se eu fosse fazer um outro globo dentro dele. Com a caneta branca eu faço aqui, ó, bem na frente assim do castelo mesmo. Olha só que lindo que ficou.